É com muito prazer que eu estou aqui hoje com vocês. Vocês já me conhecem, eu sou da casa. E hoje vamos falar do capítulo 27, Pedis e obtereis. O item é 1 e 4 e é qualidades da prece. Mas vamos retroceder um pouquinho e vamos falar no livro dos Espíritos. Né? Eu procurei saber o que é lei de adoração. Porque a prece também é uma lei de adoração. Né? Está contida na lei de adoração a prece. E muitas vezes a gente não sabe o que é adorar. Muitas vezes a gente não sabe o que é uma prece. E adorar consiste em elevar o nosso pensamento a Deus. Muitas vezes a gente eleva o nosso pensamento a Deus muito conturbado, de muito sofrimento, de muita mágoa. E está na lei natural, que é uma lei divina. E o resultado é inato ao homem, essa lei, né? Essa adoração. E então, era bom que a gente entendesse o que é adorar. Adorar se encontra em todas as partes do mundo, em todas as crenças, em todas as religiões. De forma totalmente diferente, mas é uma adoração. Respeitando tradições, respeitando crenças, a adoração ela existe. E ela não se manifesta de formas exteriores, ela é com o coração. Muitas vezes você não vê ninguém falando que é o certo, mas ela está adorando a Deus, ela está junto de Deus, ela está com Deus. E é muito importante a gente saber como estar com Deus, como a gente deve se apresentar ao Pai. Ele é nosso Pai. E temos que ser merecedores dessa paternidade. E então podemos dizer que o objetivo da prece consiste a nós encarnados elevar a nossa alma a Deus, que é o Espírito encarnado, a alma a Deus. E então podemos dizer que a prece é um ato de adoração, pois orar é pensar nele, é aproximar-se dele e pôr-se em comunhão com ele. Muitas vezes a gente não chega a dizer 3 palavras, mas só a maneira de pensar, de elevar o pensamento a ele, um pensamento puro, um pensamento cheio de amor, já é uma adoração. Muitas vezes a gente só pronunciar, Pai, estou aqui. Me ajuda. Com certeza, essa ajuda vai ser não da maneira que a gente vai querer, mas da maneira que a gente tem que usar para conseguir aquilo. Nós todos somos merecedores das bênçãos do Pai. Todos nós. Mas a gente tem que se esforçar. E esse diálogo tem que ser silencioso, de um filho humilde que se dirige ao Pai. Há quem diga que não precisamos orar a Deus porque Ele nos conhece. Mas precisamos sim. O Pai também terreno nos conhece. Mas nós temos que nos dirigir a Ele. É a união de nós, espíritos imperfeitos, com o divino. É a união do Criador com a criatura, com aquilo que Ele criou, com o ser que Ele criou. E Ele criou o ser com tanto amor que nos disse, perfeitos e ignorantes, mas vai chegar à perfeição para ser feliz. E chegar à perfeição não é fácil. Por isso que sempre recorremos a Ele, pedindo orientação, pedindo ajuda e até mesmo para
para resolver os nossos problemas, que não deveria ser assim. A prece, ela jamais deverá ser recitada. Por quê? Será que vocês sabem por que a prece não pode ser recitada? Porque ela tem que ser sentida primeiro. Ela tem que ser sentida, tem que sair com sentimento do fundo do coração. E está no Evangelho que a boca fala o que está cheio o coração. E a gente tem que ter cuidado de que modo o nosso coração está cheio. É de amor, só amor, ou é mágoa, ou é orgulho, vaidade. Criados simples e ignorantes. Por que orgulho? Porque eu tenho uma posição social melhor. Porque ele tem um carro melhor. Porque os meus sofrimentos são menores que o dele. Cada um tem a sua cruz. Vivemos em diferentes graus evolutivos. E a nossa escolha nunca é igual à escolha do outro. A nossa escolha é de acordo com o nosso entendimento, com a nossa fé também. E quando pensamos, é uma coisa muito importante que eu quero explicar para vocês. Quando pensamos, nós vibramos. Existe a vibração. Nós estamos mergulhados no fluido cósmico universal. E tudo que nós pensamos, falamos, sentimos, vibra. E essa vibração, a gente tem que ter muito cuidado, porque as palavras expressam pensamentos, mas não determinam a eficácia ou a qualidade de uma prece. Porque eu posso dizer, eu amo Deus, mas isso tem que sair do fundo do meu coração. Condição essencial de uma prece, segundo São Paulo, que ela seja sincera, concisa, simples. Cada pensamento tem uma vibração de acordo com o grau evolutivo de cada um. E aqui na Terra, nós temos vários tipos de vibrações. Temos vibrações com os fluidos densos, baixos, sutis e muito elevados. Numa prece ou oração, nossos pensamentos devem conter o quê? Fluidos vibracionais ricos no bem. Nós não podemos orar com pensamento ruim. Nós não podemos fazer a nossa oração dirigida a Deus com mágoa no coração. Até porque Ele nos conhece perfeitamente. Quando nós espíritas oramos, e é bom que a gente também entenda isso, nós sabemos que não podemos mudar a lei. E uma das leis que a gente sempre é pego é a lei de ação e reação. Fazemos, recebemos. Fazemos o bem, recebemos o bem. Fazemos o mal, recebemos o mal também. Porque é a lei de ação e reação. E muitas vezes a gente pede para uma coisa que a gente fez, que Deus solucione aquele problema nosso. E não é bem assim. Ele nos deu inteligência, sabedoria e livre-arbítrio para que a gente pudesse solucionar os nossos problemas. Eu fui no Livro dos Espíritos também e procurei na pergunta 660 a prece
torna o homem melhor? Torna. Quando ele ora com fervor. Quando ele deixa de lado todos os seus problemas e vai ao Pai, orando com fé, com confiança. O Pai vai resolver todos os problemas e a espiritualidade responde. Ele envia bons espíritos para assistir aquele que está orando. Mas o Pai não poderia resolver nossos problemas? E qual era o nosso mérito? Qual era a nossa evolução? Qual é o nosso aprendizado? Se ele resolvesse tudo por nós. Não é com o sofrimento que a gente aprende? Não é com as dificuldades que a gente aprende? Por que ele teria que resolver por nós? Ele poderia resolver todos os nossos problemas. Mas não foi para isso que nós fomos criados. De jeito nenhum. Nós fomos criados simples, ignorantes, para aprendermos. E principalmente para estar aqui na terra aprendendo. É a misericórdia divina agindo de maneira diferente com a gente. Porque quando a gente diz, Deus, misericórdia, Senhor, a gente quer que aquele sofrimento termine. E não é bem assim. Ele vai nos dar orientação, resignação, para que a gente passe por aquele sofrimento com aquele aprendizado. E todas as vezes que a gente ora, é uma renovação íntima. É um socorro que vem para a gente através da oração, que nunca deve ser recusado. Mas às vezes a gente nem nota esse socorro que chega. Nem nota. Aqui tem uma parte que é vibração, grupo de vibração. E nós nos reunimos todas as terças-feiras, vibrando pelo mundo, e principalmente também pelas pessoas que estão em tratamento na casa. E por todos aqueles que já fizeram um tratamento, mas precisam ainda de uma ajuda, de um apoio vibracional. Mas a gente tem que chegar aqui harmonizado. Por quê? Porque a gente vai doar fluidos. E os nossos fluidos têm que ser equilibrados. Para equilibrar também aquele outro que chega aqui na casa em desespero. Por isso que as nossas vibrações têm que ter o fluido rico no bem, no amor, na paz. Mandamos para todos aqueles esse sentimento de amor, esse sentimento de fraternidade, de ajuda. Às vezes a gente chega aqui e bota um nomezinho, por favor, vibre por mim. Vibramos. Agora também a gente tem que fazer a nossa parte. Naquele dia, ficar também em contato conosco. Para que a vibração se torne mais efetiva. Vamos vibrar por todos. A vibração vai chegar em todos. Mas isso é vibração. E quando a onda vibracional atinge, começamos a mandar as ondas vibracionais, aquele outro também tem que estar em sintonia com a casa. Aquele outro também está fazendo a sua parte para ser merecedor daquela sintonia, daquela oração no bem. Porque às vezes a gente ora com palavras sem ser sentidas. E a gente ora, que eu depois vou selecionar 3 trechos do Pai Nosso, que é a oração que Jesus nos ensinou, mas que a gente ainda não faz. Simplesmente Ele ensinou e oramos. Mas a gente também, essa oração, não é só para nos acalmar. Essa oração é uma lição de ensinamentos. Se pararmos direitinho e olhar no final do Evangelho, tem tudo o que a gente tem que fazer, ou seja, reforma íntima. Os Espíritos nos inspiram com ideias sãs, com boas resoluções, nos dando força moral
toda vez que a gente ora, toda vez que a gente se dirige a Deus, mas eles não resolvem os nossos problemas. Tem uma história, Tobias, ele andou muito tempo no deserto e faltou água. E ele se ajoelhou no chão e orou para Deus. Na concepção dele, seria um anjo que viria descer com a água. E na realidade não foi isso. Na realidade, Deus ouviu o seu chamamento, o seu apelo. E ele tinha 2 caminhos. E mandou os espíritos superiores indicar o caminho onde ele encontraria água. Se fosse uma pessoa sem fé, diria: poxa, que boa ideia eu tive. Mas ele sabia que estava sendo ajudado por Deus. Então ele disse: poxa, Deus me ajudou. Os espíritos superiores me trouxeram para um regato, aonde eu posso tomar a água necessária. Muitas vezes a gente ora querendo que aquilo se desmanche. Não, nós vamos ser ajudados sim, todas as vezes. Porque qual é o pai que dá uma pedra quando o filho está com necessidade, com fome? Qual é o pai que não aconchega, não abraça, quando o filho está em situação de desespero? Como a volta do filho pródigo. Ele poderia ter dito: não, gastasse todo o dinheiro, viveste o que queria viver, agora vai ficar assim. E ele abraçou. Abraçou porque é experiências nossas. Abraçou porque são sofrimentos nossos. Jesus, quando esteve entre nós, ele disse: cada um segue-me, mas cada um pegue a sua cruz e segue-me. Ele não podia dizer: não, vão seguir, a cruz está acabada, sanada, sem problema. E não foi isso que ele disse. Cada um teria que vivenciar suas escolhas, suas missões e suas expiações. Ele teve fé, Tobias, e foi achado e achou o regato. Jesus definiu claramente as qualidades da prece, quando contou aos seus discípulos essa parábola. Essa parábola, ela é muito profunda. E em cada um de nós tem essa historinha. Cada um de nós participa dessa parábola em diversos sentidos. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. Mas quem eram os fariseus? Doutores da lei. Eles conheciam perfeitamente a religião. Perfeitamente a religião. Mas o que eles faziam com a religião? Religião é ligação com Deus. Mas qual era a ligação que a religião que eles diziam, que eles faziam? Qual era esse tipo de religião? Eles usavam em benefício próprio. A quem ele estava enganando? A ele mesmo. Porque Deus está presente em todos os cantos, em todas as religiões, em todas as crenças. A quem ele estava enganando? E se você se aproveita de uma coisa para tirar proveito próprio, você está ainda mais se comprometendo. E o fariseu chegou, conservou-se de pé e orava dizendo alto: meu Deus, rendo-vos graças por não ser como outros homens, ladrões, injustos e adúlteros, e até mesmo diferente desse publicano. Eu jejuo 2 vezes ao dia e dou o dízimo de tudo que eu tenho.
Que oração é essa? Nessa oração ele já recebeu a recompensa dele, a resposta? Com certeza já. Essa oração, ele só exaltou-se. Ele disse tudo o que fazia, mas o Pai já sabe o que ele faz. E sabe bem direitinho. Nós não precisamos dizer o que somos. Nós somos e o Pai nos conhece perfeitamente. Nesse trecho aqui, ele julgou, o egoísmo estava ali, o orgulho estava presente e a vaidade. Não precisava nada disso. Só precisava ele dizer: Pai, estou aqui, estou em sofrimento. Preciso de ajuda. Quem é ladrão vai continuar sendo ladrão até o dia que decidir não ser mais. Porque o mal não é para sempre. Nada é para sempre, só as leis e o amor do Pai. As leis dele são imutáveis, nem as leis humanas são para sempre. Elas estão sempre mudando de acordo com o ponto de vista de cada um e do direito do ser humano. Dar o dízimo, ajudar, é caridade, gente. Por que ele estava dizendo que estava fazendo caridade? A caridade não é a mão que não saiba a mão esquerda o que dá a direita. Por que ele falou em caridade? E nós fazemos isso. Ah, mas eu ajudei. Ajudei aquele senhor. Para quê? Não importa que eu saiba que você ajudou a quem. Não importa. Importa que Deus esteja vendo a minha boa ação e que eu me sinta bem em fazer a boa ação. E que não espalhe. Porque se a gente ajuda o outro está numa condição que até pode melindrar. E vem o publicano, afastado, cabisbaixo, humilde, como devemos fazer ao Pai, como devemos nos reportar ao Pai. Nem sequer ergueu os olhos para o céu. Batia discretamente no peito, pedindo piedade a Deus pelas suas imperfeições, em silêncio. Essas mesmas imperfeições que o fariseu tinha. Porque o Pai nos conhece, não precisa dizer eu sou assim, sou assim, sou assim, Ele nos conhece. Mas precisamos nos ligar a Ele com amor. Precisamos nos ligar ao divino. Essa é a nossa hora com Ele. Só eu e Ele. E mais ninguém. O comportamento do fariseu evidenciou o orgulho, que era característico da vaidade que ele tinha, pela função que exercia também, e fazia o julgamento das pessoas, e colocava em evidência tudo aquilo que ele tinha feito, e mais os defeitos dos outros. A gente não pode julgar ninguém, porque a gente não tem. Me desculpe, eu não quero ofender ninguém, mas a gente está num planeta de provas e expiações. Então, a nossa moral, as nossas escolhas é de acordo com a nossa moral. E a nossa moral é pequena ainda. Então, eu não posso julgar ninguém. Eu não posso dizer que aquela pessoa é egoísta. Por quê? Eu também sou egoísta, porque a gente só reconhece no outro o que é. Como é que eu vou saber o que é um egoísta se eu também não sinto o egoísmo? O orgulho. Como é que eu vou saber que o outro é orgulhoso se eu também não já tive isso? E isso, gente, tem que mudar com a gente. A gente, para falar com o Pai, a gente tem que ser humilde. Esquecer quem somos por aquele momento. E tentar melhorar a cada momento. E
E por si só, ele já tinha recebido, o fariseu, a sua recompensa, que era a demonstração do que ele fazia. Então, para ele, por enquanto, não precisava aquela ajuda. Precisava da ajuda que ele reconhecesse onde ele estava errado. Precisava da reforma íntima. Nós falamos muito de reforma íntima aqui, mas a gente ainda não consegue, na sua totalidade, compreender o que é reforma íntima. Eu não gosto muito de reforma íntima, eu gosto mais de dizer transformação interior. Eu acho que eu ouvi você falando. Transformação interior. E o que é essa transformação interior? É quando a gente entende, veja bem, o que é Deus, o que viemos fazer aqui na terra, a sua fraternidade, a vinda de Jesus, o que representou para a gente, que ele foi um divisor de águas. Ele tirou o Deus que castigava e trouxe um Deus de amor. Porque Deus não pune ninguém. As nossas escolhas é que são feitas não muito adequadamente. E a consciência, porque as leis divinas estão na nossa consciência. No capítulo 17, Kardec diz: reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelo esforço que emprega para dominar suas más inclinações. Esta é uma luta diária. Mas não é só o espírita, não. Somos todos nós, de qualquer religião. Nós temos que nos transformar. E é um bom combate, porque o bom combate não é aquele que você tem com o outro, não. Aí é intolerância. O bom combate é o que você tem com você mesmo. É se olhar no espelho e dizer: poxa, eu pensei que não fosse assim, mas eu sou assim. É se entender como pessoa. Eu sou orgulhosa, eu sou isso, eu sou aquilo, eu quero melhorar. Santo Agostinho fazia isso. Mas cada um vai saber o momento certo de melhorar. Como estamos num grau evolutivo diferente, muitas vezes nós temos todas as razões do mundo. Só que não existe só uma razão. A única razão absoluta é o nosso Pai. Mas tem maneiras de ver qualquer situação. E não é só a nossa que a gente tem certeza e está certo, não. Veja bem, isso é um trabalho muito sério. Muito sério. Eu agora vou ler um trechinho do Pai Nosso, que eu acho que tem muito a ver, tem muito a ver com a gente. Se vocês se lembrarem da oração do Pai Nosso, Jesus diz assim: venha a nós o teu reino, ou então venha a nós o vosso reino. Alguém sabe o que é isso? O que é venha a nós o vosso reino? Mas para que esse reino de amor chegue, o que é que a gente tem que fazer? Seguir o Evangelho de Jesus é se transformar? Com certeza. E a gente passa por esse venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, e aí vai. Mas não é assim. Vamos orar pensando e refletindo o que a gente está orando. E essa é uma oração que foi o mestre que nos ensinou. Mas isso aí não é só uma oração, não. Isso é muito mais profundo. Isso são ensinamentos, chamando a gente. Venha ver. O meu reino está chegando. O meu reino é de paz, de amor. Necessita de transformação. Necessita que vocês sigam os meus passos. Que vocês amem o Pai. Que vocês façam a caridade sem ostentação.
Mas isso a gente reza assim, corridinho, e a gente não sabe o que está dizendo. Porque quando eu não sei o que eu estou dizendo, tem no Evangelho também, eu sou um bárbaro. E quem me ouve também é. Porque a oração tem que ser sincera, concisa, inteligível, para que o Pai saiba, que Ele já sabe, o que está dentro da gente. Que Ele já sabe. Mas Ele quer que o Filho fale. Essa é a ligação do Filho com o Pai. Faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Aí a gente vê assim, será que eu faço tudo o que a gente aprendeu, ou no catecismo, ou nos 10 mandamentos? Ou mesmo aqui na casa espírita, lendo o Evangelho de trás para frente, de frente para trás? Não é tudo, mas pelo menos uma coisa. Será que a gente deixa a maledicência de lado? Isso que eu estou falando também faz parte da qualidade da prece. Se eu digo que faça-se a tua vontade assim na terra como no céu, então eu estou dizendo que eu cumpro tudo o que Ele manda. E eu cumpro o que Ele manda. O que é que eu estou fazendo? O que é que eu estou dizendo? Eu estou dizendo palavras, ruídos, não palavras, não sentimento, não saindo nada do coração. Então a gente tem que pensar muito direitinho e rezar com muita clareza, com muito cuidado, porque a gente está falando com o Pai e a gente é um filho imperfeito, Ele sabe que a gente é imperfeito, mas Ele quer ver na gente emoção, sentimento, amor. E muitas vezes a gente não faz isso. E o pior que a gente faz, gente, a gente pede só para a gente. E pede coisas materiais. Será que a gente já orou pedindo para melhorar? Para deixar de ser egoísta? Para deixar de ser maledicente? Porque se a gente melhorar nesses pontos, aí deixamos de sofrer. Aí deixamos de sofrer. E o canal com Deus fica muito mais forte. Por quê? Porque eu estou respeitando suas leis. A resignação, a tolerância, isso tudo a gente tem que pedir. Paciência. Tem pessoas que dizem assim, eu tenho paciência. De repente surge um problema, a paciência acabou. Você não tinha paciência, porque quem tem, tem. Não sai. Quem é equilibrado, não sai. Mas a gente não pede. A gente pede coisas materiais, que as coisas materiais, Ele vai dar ideia aos bons espíritos para que a gente resolva. Mas coisas materiais são nós que temos que resolver. Então eu acredito e sei que qualidade da prece é isso. É você entender o que você está rezando. É entender o que você está pedindo. É entender que nós temos que nos esforçar para mudar e fazer aquilo melhor. Não é? Aí perdoar as nossas dívidas. Como eu vou perdoar? Como eu digo assim, perdoar as nossas dívidas assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Perdoamos? Não perdoamos. E perdão não é esquecimento, é lembrar sem mágoa. É entender que o outro está num grau evolutivo, que ele só pode dar aquilo. E que a gente também está no outro grau evolutivo, e que também só podemos dar aquilo que chega para nós. Vamos aprender, vamos nos doar mais, vamos amar mais. Porque o que falta a gente é amor. Muito amor. Não é esse amor que a gente diz, eu te amo. Mas eu tenho que expressar o meu amor por você, lhe ajudando, ouvindo, fazendo a caridade material, fazendo a caridade moral, que é ouvir, que é dar bons conselhos, que é vibrar por você numa aflição.
né? E cada vez que infringimos uma lei, a quem ofendemos? A ele. Que ele não vai se sentir ofendido. Mas nós não fizemos a lei dele. Cada vez que infringimos a lei dele, nós estamos no caminho errado. Cada vez que deixamos de fazer a caridade, nós estamos no caminho errado. Caridade é perdão. Principalmente para a gente que tem problemas, vamos dizer assim, com amigos, no trabalho, na família. Caridade é perdão, é tolerância, é entendimento. Tem no Evangelho de Emmanuel que diz assim, eu não trouxe hoje, mas tem no Evangelho de Emmanuel que diz, perdoar é um entendimento, é tolerância, é paciência, é resignação. Porque nós vamos precisar disso tudo quando magoarmos uma pessoa. Nós vamos precisar de entendimento, tolerância e paciência daquela pessoa. Então, se a gente vai precisar, por que a gente não dá? Por que numa prece? Ele diz no Evangelho, antes de orar, de ficar aqui no altar, ajoelhado ou em qualquer canto, por que você não vai se reconciliar com o seu inimigo? Por quê? Porque ele disse também na Bem-aventuranças que bem-aventurado aqueles de coração puro. E coração é isso, é sem maldade. Coração puro é sem maldade, sem mágoa, sem maledicência. Isso são promessas. Promessas da Bem-aventuranças é muito importante. Ele está esperando para nos ofertar essas promessas. Mas está esperando que a gente mude. Jesus orava. Ele se afastava e orava. Dos discípulos. Pedro orava, achei interessante, no telhado. Mas quem ora deve saber que orar, além de pedir, é escutar. Por isso que é orar em secreto. É escutar também. E como é que a gente escuta Deus? Alguém tem uma ideia? Numa oração é louvar pela grandiosidade do Pai e por nós, né, que Ele nos criou. Pedir o que precisamos, né? E agradecer, certo? Orar E agora eu me perdi como é. É pedir, é louvar, pedir e agradecer. Tudo bem, louvar, pedir e agradecer. Mas como e por quê e quando a gente ouve Deus? Quando a gente medita, o silêncio é a voz de Deus. Não é que Ele fique em silêncio, mas é que Ele nos intui. Mas nós não temos nem tempo de meditar. A gente entra, ora e sai. Não, eu quero ouvir meu Pai. E meu Pai vai me dizer, através das boas intuições, das boas ideias que os espíritos superiores vão trazer para nós. Exatamente. Mas a gente só faz assim, a gente ora, fica caladinho ali, orando, terminou a minha prece, eu me levanto e vou embora. Não, e um instante com o Pai, a resposta do Pai. Por isso que a gente não entende muitas vezes a resposta do Pai. Aí acontece, diz milagre. Não é milagre, foi a resposta do Pai que você não ouviu, porque você não meditou. É no silêncio que a gente ouve o Pai. E orar em secreto, que é uma das qualidades da prece, dentro de muitas qualidades, não é se fechar dentro do quarto, como eu disse agora. É dar um mergulho íntimo.
é entender-se, é sentir e expressar com o pensamento. Um pensamento cheio de amor, né? O importante também, que é outra qualidade da prece, é que a prece seja clara, simples, concisa, sem frases inúteis. Porque tem pessoas que fazem, e como eu fazia também, uma prece que terminava eu não entendendo de onde eu tinha começado. Eu não entendia o que eu comecei. Poxa, se ele é meu pai, para que eu vou falar tanto? Se ele nos conhece perfeitamente, eu posso simplesmente dizer, pai, estou aqui. Me ajuda. Me intui. Me faz achar uma porta de saída para que eu possa, através dos meus esforços, também enxergar a luz. Mas a gente não faz. A gente faz uma prece enorme. E no Evangelho diz que multiplicidade de palavras não é garantia de preces atendidas, até que temos que merecer o que pedimos. Merecer o que pedimos também é muito difícil para a gente, porque a gente tem que fazer tudo que tem na oração do Pai Nosso. Tudo. Tudo que está no Evangelho. Tudo. Nós somos merecedores, sim. Nós somos, vamos continuar sendo. Mas a cada vez que a gente faz uma caridade, a gente vai ter uma recompensa. Não que a caridade seja para ser recompensada, mas a gente se comoveu. A gente usou sentimentos, pensamentos no bem. E toda vez que a gente faz o bem, a gente cresce. A gente amadurece. E isso é muito importante para a gente. Amadurecer espiritualmente. Como eu já falei, a prece tem que ser inteligível, né? E tem que ser do fundo do coração. E como eu já falei, pensar bem direitinho. Quando a gente for fazer uma prece em qualquer canto que seja, em qualquer religião, a gente primeiro dê um mergulho, veja o que vai pedir, analise o que vai pedir. Analise para ver se você sozinho não pode sair daquela situação. Veja direitinho. O Pai nos ama. E o Pai nos dá todas as oportunidades de escolha. Todas as chances da gente seguir adiante. Sem maledicência. Porque nós temos que... O bom combate é esse. É que a gente tem, no dia a dia, que se livrar dessas imperfeições. Não é fácil, não é fácil. Mas a gente tem que seguir adiante. É uma batalha. É uma batalha. Nós temos, que Ele mandou para nós, que Ele deixou para nós, a pedido de Jesus, o Evangelho. Muitas vezes a gente abre o Evangelho e não entende. Mas vem para cá, pergunta nos corredores, pergunta, assiste uma prece, assiste uma palestra, faz o CAI, não precisa estar em tratamento para se fazer o CAI, não. Ele é aberto na segunda, ele é aberto na quarta. Vem se esclarecer. Porque muitas vezes a gente diz, o nosso guia está no Evangelho. Está no Evangelho. Mas tem coisas que a gente ainda não entende. Tem coisas ainda que a gente precisa de uma explicação. Então vamos à luta. A gente tem que se esforçar. Não entender uma coisa, se esforça. Vão ter muitos obstáculos para chegar aqui. Eu achei engraçado outro dia que uma senhora disse, eu quero assistir a palestra, mas eu passo a semana todinha sem ter nada. No dia que vai ter a palestra, tem um bocado de empecilho, um bocado de coisa. Isso é normal, isso é normalíssimo. Mas a gente tem que saber driblar certas situações para entender. Se a gente ficar em casa,
a gente não vai entender. Se a gente orar em casa, a gente vai ser atendido com certeza, porque Ele atende, mas Ele atende melhor quando a gente fala com o coração. Ele atende melhor quando a gente fala com sentimento. Ele atende melhor quando nós somos sinceras. Ele atende melhor quando a gente faz só uma pequena prece. Porque o resto Ele vai fazer para a gente. Agora, sempre vamos pensar nisso. Ele não vai resolver nossos problemas, mas Ele vai nos ajudar com ideias maravilhosas para que a gente possa, vamos dizer assim, ultrapassar aqueles obstáculos e saber cuidar da gente mesmo. Ele cuida da gente, mas a gente também tem que cuidar da gente. Olhar bem as nossas escolhas, ver se são as escolhas certas, ver se são as escolhas adequadas. Nós temos o Evangelho, nós temos palestra, nós temos tanta coisa. Nós temos a igreja evangélica, nós temos a igreja católica. Todas elas, porque religião boa, gente, é aquela que nos liga a Deus com sinceridade, com amor, e nos ensina e nos induz a fazer o bem. Ah, mas eu estou em outra igreja, não sei, não posso fazer isso, não sei. Pode sim, fazer o bem é dado a todo mundo. O homem tem direitos de fazer o bem. É a nossa bagagem, fazer o bem. E não esperar retribuição. Orar pelo outro é o melhor bem que você pode fazer. Vibrar pelo outro. Mas a gente também tem que vibrar consciente. E não com raiva. Não com mágoa. Ah, mas eu não vou orar para aquele amigo, porque ele não tem jeito. Tem jeito sim. Tudo tem jeito. Tudo tem jeito. Só que é no momento certo, na hora certa e no lugar certo. Muito obrigada. Espero que vocês tenham entendido a minha mensagem. Boa noite.